Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o espaço mais democrático na rede mundial de computadores. A tecnologia sempre a serviço da informação e do entretenimento. O de praxe, o cumprimento aos poderes constituídos, ao executivo, o legislativo e o judiciário. E um cumprimento especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. No programa de hoje, um bate-papo sobre Emília. Isso mesmo. O livro lançado pela nossa querida Marilda Canelas. E aqui hoje no programa falando sobre esse livro, sobre a história desse livro. Prazer ter aqui, Marilda, seja bem-vinda. Prazer é meu, Márcio, feliz. Que espaço bacana que você está, viu? Muito bem instalado. E estou muito feliz de estar aqui. Prazer enorme você aqui. O seu Canelas eu já tive o prazer de entrevistar algumas vezes, né? Mas acho que você é a primeira vez, Marilda, no rádio. Primeira vez. Primeira vez no rádio. Marilda, escritora. Você sempre foi uma pessoa polivalente, né? E agora essa veia de escritora. Você sempre foi ligada à educação, à cultura. Você sempre teve essa formatação, né? de uma pessoa muito ligada com veias culturais, muito ligada também ao tradicional, muito ligada àquilo que é da terra. Você sempre teve essa ligação, principalmente com Cubatão, uma ligação muito afetiva com a cidade e que você com certeza ama de paixão, né? Não tem como não amar, né, Márcio? Nascida aqui. Então, Márcio, realmente a minha vida toda, por mais que eu tenha trilhado diferentes caminhos, a minha vida toda a arte sempre esteve esbarrando em mim ou me conduzindo, né, pela minha vida. E o ato de escrever sempre foi uma coisa que eu gostei muito, sempre gostei muito de escrever. Inclusive, no meu trabalho era assim, tem que fazer um ofício. A Marilda escreve, a Marilda faz. Então, e eu sempre tive muito hábito de nas minhas viagens, relatar tudo que eu via, tudo que acontecia, e escrever. Eu sempre gostei de escrever. Sempre gostou desse olhar de observadora? Mas nunca me imaginei, entendeu? Essa coisa de ver um livro publicado com a minha assinatura. Isso foi um presente, isso foi uma coisa que eu jamais poderia esperar e foi um presente que eu ganhei, na realidade. Sempre gostou de ler e sempre gostou de ler? Sempre, desde criança. E escrever também, tinha um hábito. Também, o hábito de escrever. Mas não se imaginava escritora? No Rotary Club, quem que faz os ofícios? É a Marilda. Quem escreve projeto é a Marilda. Eu gosto de escrever, sempre tive muita facilidade de sentar e escrever sem pensar. Sabe aquela facilidade? Você olhar para a tela e escrever. Inspiração, Marilda, é algo que você percebe, perceptível para você? Hoje eu vou escrever, deu vontade de escrever, olha alguma coisa, te vem uma inspiração? Não funciona assim não, Márcio. São os fatos. São as coisas à minha volta. São os fatos e dependendo daquilo que se eu estou viajando, se eu estou fazendo algo diferente que eu quero registrar, que eu quero que fique, eu escrevo, eu anoto. São memórias? Memórias. Maravilhoso. Me fez lembrar agora Arlindo, né? O nosso memorialista. O nosso querido, né? Contador. Eu me autodenomino uma contadora de histórias. Você vê que na contracapa do livro, a Eunice Tomé, que fez a revisão final, ela fala, você pode ser chamada de escritora sim, não é só uma contadora de histórias, porque eu mesmo me autodenomino uma contadora de histórias. Não, mas que isso, eu vou mostrar aqui, pedir para a Maria Clara dar o close aqui, ó. Tá bom aí, Maria Clara? O livro Emília, da Marilda. Ilustrado pela Nice Lopes, uma menina maravilhosa, uma profissional maravilhosa que trabalha na Prefeitura de Cubatão, na área de comunicação, mas ela é ilustradora profissional. Perfeito, Nice. É linda. Sim, Nice sim. Lopes. Eu tive o prazer de conhecer a Nice. Conhece, nossa, né? Muito especial. Especial, uma pessoa assim, um encanto e com uma doçura, né? Uma leveza. Pela arte dela a gente percebe, já percebe, né? essa... Marilda, é o primeiro. É o primeiro. É o primeiro. E o primeiro tem sempre todos são especiais. Eu mas sendo o primeiro. Cobrada, viu, Márcio? Eu fico, meu Deus, será que eu virei escritora agora? O primeiro, todos são especiais, mas o primeiro ele tem sempre uma história que nos remete a esse impulso, né? A esse start. E eu não vou dizer nem tomar a coragem, mas tomar a decisão de publicar e escrever. Atrevimento, Márcio, eu chamo de atrevimento. Atrevimento? Eu vou te contar a história, você vai entender. Tem uma coisa engraçada em Cubatão, né? Quem
quem viveu a infância e a juventude no Casqueiro tinha os amigos do Casqueiro. Em Cubatão tinha os amigos de Cubatão. Bairrismo total. Bairrismo total. E embora eu, por conta da minha amizade com a Ana Paula Jesus do Céu de Oliveira, a filha do seu Mário do Avis, do nosso eterno Mário do Avis, nós estudávamos juntas no ginásio, então na realidade a Ana Paula que começou a me trazer para o Esporte Clube Cubatão, para o Guimarães, para ter, né, uma relação de amizade em Cubatão que eu não tinha. Uma vida social em Cubatão. Uma vida social em Cubatão que eu não tinha, só tinha no Casqueiro. Então, mas foi interessante porque assim, eu nunca tive uma amizade com a Nina Faria, a Nina da Serra do Mar, Sim, Produtos de Petróleo. A Nina eu conhecia de vista, era uma pessoa que sempre me tratou com carinho, mas amizade, eu não tinha amizade com a Nina, né? Tinha uma relação social. E aí, uma vez eu estava no Esporte Clube, no Esporte não, desculpa, no Bloco Cultural. Lembra daquelas festas, do jantar da comunidade Luso brasileira, Luso-cubatense, Lusa-cubatense. E vinho para todo lado, o Peralta que fornecia os vinhos, aquela festa toda, Irmãos Ribeiro tocando. Eu encontro a Nina. Eu fiz, oi Nina, quanto tempo, como é que você tá? Ai, Marilda, estou bem, olha, eu vou fazer uma viagem para a Colômbia. Eu falei, nossa, olha, você sabe que eu tenho umas milhas para gastar? E eu não tenho para onde ir, pode ser pela América do Sul. Bom, resumindo a história, eu me ofereci, né, metida, e ela ia viajar com uma amiga dela, já de velha data, e me incluíram na viagem. Nós passamos 30 dias na Colômbia. Então, numa noite de vinhos e bacalhau, você surgiu eu me a viagem. Ofereci para ir para a Colômbia com a Nina. 30 dias na Colômbia. Márcio, isso tem um livro pronto sobre essa viagem, tá? Que se dia eu tiver coragem, eu publico. Porque deu um livro. Olha, é fantástica. Tivemos muitas aventuras por lá e tal. E foram tantas aventuras que ali não teve jeito, nasceu uma amizade assim. Então, eu posso dizer que eu e a Nina nos tornamos efetivamente amigas já na maturidade. Já após essa viagem. E eu passei, claro, a frequentar a casa da Nina, a gente criamos uma relação de amizade muito legal. E um dia, por isso que eu falo dos 8 anos, né? Até mais, em 2013, novembro de 2013, a Nina olha para mim e fala assim, Marilda, eu tenho muito desejo assim, de escrever um livro sobre a vida da minha mãe. Você sabe de alguém que escreva? Eu falei, sei. Nossa, eu tenho muitos amigos que poderiam escrever. Lembrei do Paulo Mota, sim. Falei da Eunice Tomé, comecei a pensar amigos que escreviam e que tinham livros publicados e tal. Aí, de repente, eu olhei para ela, por isso que eu digo que foi atrevimento. Se você quiser, eu escrevo. Ela falou, você escreveria? Eu falei, escrevo. Porque eu também pensei assim, eu tenho uma relação com a dona Emília, eu frequento a casa dela, era uma fofa. Chegava na casa dela, conversava, tinha uma relação com a dona Emília. E eu tinha, há muito pouco tempo, feito 2 trabalhos que marcaram muito a minha vida, Márcio. Isso aí eu quero contar. Sim. Quando eu te digo que eu sou uma contadora de histórias. Eu fazia parte de um grupo de pesquisa enquanto supervisora de ensino da reforma curricular da EJA, em Cubatão. E a gente, era um grupo maravilhoso, a gente trabalhava fora do horário, a gente não ganhava para fazer aquele trabalho, mas a gente era tão envolvida, era um grupo fantástico de profissionais da educação. De jovens e adultos. Da EJA, educação, era a reforma curricular da educação de jovens e adultos. E lá naquele grupo, né, a gente tratando da reforma e tal, eu chego numa reunião, gente, tem que ter história da EJA. Sempre gostei dessa coisa de história, né? Ah, Marilda, não tem nada. Não tem nada, na secretaria não tem nada, não tem lugar nenhum. Eu vou fazer a história da EJA em Cubatão. Eu vou fazer uma pesquisa, vou entrevistar pessoas e nós vamos colocar na introdução do nosso trabalho a história da EJA, a história do Mobral, que começaria lá no Mobral, certo? Sim. E assim foi. Eu comecei a fazer esse trabalho. Comecei a entrevistar professores antigos supervisores, quando nem existia, porque eu fui a primeira supervisora de ensino no município, né? Assim, nossa, efetivamente, concursada. Dentro de uma formatação? Dentro de uma formatação de supervisão, porque antes de mim não, eram os próprios diretores, as chefias que faziam esse trabalho. E assim eu fui pesquisando pessoas que foram supervisores na época,
Professor Madeira, Professor todo Madeira. mundo que me indicavam, e todo mundo dizia, você tem que entrevistar a Dona Maria do Rosário, professora Maria do Rosário, porque a Mobral começou com ela. E a Maria do Rosário era uma pessoa queridíssima, amiga da minha família, tem toda a história dela de início de carreira no Casqueiro, tinha toda aquela relação do meu pai com a antiga loja do Casqueiro, um carinho muito grande. Ela já aposentada, ela estava na época com um probleminha até de saúde e tal. Eu peguei o telefone, liguei para ela, falei, Dona Maria, eu preciso entrevistar a senhora. Ai, Maria, eu estou fazendo um tratamento médico. E marcou um dia comigo, para eu ir à casa dela. Eu fui, eu cheguei na casa dela, acho que por volta das 2h da tarde. Ela disse assim para mim, a casa dela, sabe a linha 1, onde tem aquele quartel da polícia ali em São Vicente? Sim, São Vicente. Ela falou, você vai achar minha casa fácil, Marilda, parece a floresta amazônica. Tem uma mata na frente bonita, cheia de árvores e plantas. Márcio, eu fiquei com ela até a noite. Não foi um relato da EJA, foi uma história sobre a vida dela, que chegou até a EJA, né? E foi impressionante porque ela me contou coisas da vida dela que eu nunca imaginei. E eu fui fazendo daquele jeito que eu fazia. Ela me contando, eu escrevendo. Ela contando, tomando eu escrevendo. nota. Eu escrevo. E na hora de ir embora, ela com muito carinho me levou até a porta, me entregou uma foto da minha avó. Minha avó trabalhou como servente na prefeitura. Ela como diretora de uma escola com a minha avó, com a roupa de merendeira do lado dela. Foi uma emoção. Ela pegou a foto, você vai levar para sua mãe, um carinho. E eu saí de lá assim, né, flutuando. E eu anotei tudo que ela me falou, mas sabendo que eu só tiraria a parte do Mobral. O início da escola. De tudo, de como tudo começou em Cubatão, de tudo que ela fez. Só que no dia seguinte, 9h da manhã, o Dr. Jorge, o marido dela, me liga, Marilda, nossa Maria partiu. Nossa, Marilda. No dia seguinte, 9h da manhã, Márcio, foi assim, eu passei muitos anos me culpando, achando que eu emocionei a Dona Maria demais, ela ficou muito emocionada com todo o relato da vida dela. Não faz muito tempo eu estive com um dos filhos dela, que é maestro em São Paulo, e eu tive coragem de olhar para ele, né, e falar, olha, eu queria te dizer que eu senti muito a morte da sua mãe, porque eu me senti... Ele falou, Marilda, de jeito nenhum. Você não sabe o bem que você fez. No último dia de vida dela, ela pôde recuperar toda a história de vida dela, todas as dificuldades, todas as conquistas. E a família me pediu o que eu escrevi. Eles publicaram um livro, que o capítulo do livro é entrevista dada à amiga Marilda Canelas. Marilda, é lógico, pela forma que você é, pela pessoa que você é, de forma alguma você não se sentiria desta forma, né, de achar que teria sido de responsabilidade pela emoção. Mas com certeza o filho dela está coberto de razão. Foi um momento mágico, foi um momento de despedida, de relato de uma despedida, é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Na hora certa, né? A mão divina. Não, foi lindo as coisas que ela me falou, tem coisas... Eu nunca imaginei, ela criou o primeiro conservatório de música em Cubatão. Primeiro conservatório de música? Eu nunca soube disso, tanto que eu peguei uma parte dessa história, entreguei lá no conservatório essa semana, que eles estão lá na comemoração de 60 anos, né, da escola, estive lá no evento. Um abraço para o Reginaldo. Isso, o Reginaldo. E coisas assim que eu não sabia, entendeu? Eu falei, Dona Maria, eu nunca imaginei isso, nunca. E era por aqui, ó, perto da igreja, no fundo da igreja. E assim, teve uma outra ocasião, no meu TCC de supervisão de ensino, eu falei, poxa, um TCC tem que ser algo aproveitável, né? Esse negócio de fazer pesquisa para nada, para ficar numa gaveta. Eu vou fazer um TCC, vou fazer uma pesquisa sobre a supervisão de ensino em Cubatão. E também fiz desse mesmo jeito. Foi buscando as raízes. Buscando as pessoas, entrevistando, escrevendo. Muitos foram morrendo pelo caminho. E esse material também eu deixei na Secretaria de Educação. Então eu já tinha esse histórico, entendeu? De gostar de sentar com pessoas e buscar nelas, né, a história. Você comentando sobre a história, eu partilho com você dessa mesma preocupação, porque é necessário que se registre as coisas, é necessário que as coisas tenham essa materialização, é verdade. Porque se perde.
E você perde o entendimento, a origem das coisas. E quando os personagens vão indo embora, como recuperar, né, Perfeito. Márcio? E assim, a história ela é feita diariamente. Hoje nós estamos aqui e daqui a 10 anos isso faz parte da história. É verdade. Nós escrevemos Essa diariamente. Nossa conversa, né? Isso. Aí, assim como foi outras conversas, assim como foram outros programas. E observo que a cidade precisa de um memorial, precisa de um lugar. A palavra correta seria museu, mas eu diria que a palavra correta hoje seria um lugar de gratas lembranças, para se manter viva a nossa história. Precisa disso. Relatos como o seu, relatos como muitas pessoas... Wellington, né, Borges, que é um desbravador, que é uma pessoa que luta a respeito disso. O patrimônio nosso, pessoas que já passaram por esse município, que já contribuíram com a história desse município. Nós temos uma história de emancipação há poucos anos. E nós vivemos, né, grande parte dessa história. Eu falo, nossa, eu lembro, eu participei da vaquinha para comprar a estátua do Camões que está na Praça Portugal. Gente, isso é maravilhoso. Espetáculo, tantas pessoas. Isso. Nós tivemos o Maneco da Tribuna que contribuiu muito com toda essa história. E eu observo que a sua ligação com a sociedade portuguesa é muito grande. Não tem como, né? Não tem como, né? Essa coisa. E a cidade tem muito disto também. Cubatão e os portugueses faz parte da história. Toda, né? Faz parte da história. De tudo, de tudo, né? E esse resgate da história é muito importante. Porque muitas pessoas que hoje escolhem a cidade para morar não têm conhecimento do que é uma avenida, porque a avenida tal tem tal nome, porque colégio tal tem tal nome. E que muitos também, né, Márcio, também deixaram suas raízes para trás e vieram para cá para busca da sobrevivência. Da sobrevivência do mundo melhor, né? Quantos nordestinos, mineiros, artistas. A cidade ela é um Brasil. Ela é um Brasil, né, em miniatura, né? É verdade. Mas, Marilda, então você recebeu a incumbência. Aí eu me atrevi, né? E a Nina, né? A Nina falou: então tá. E como é que você vai fazer? Eu falei: eu vou conversar com a sua mãe, eu vou combinar com ela. Então a dona Emília, ela tinha ciência do que ia acontecer. De que a gente ia fazer um livro sobre a vida dela. Então, marcamos dia, horário, na casa dela. Aí está a cronologia está aí no livro. E eu sentava com a dona Emília, deixava ela falar, fazia perguntas, provocava, e ela se derramava. Ela é uma pessoa linda, com uma memória invejável. E assim, na minha cabeça, Márcio, como era fevereiro de 2014... em agosto ela faria 90 anos. Sim. E na minha ideia era assim, a Nina quer dar de presente no dia do aniversário da mãe. Estava todo aquele preparativo para os 90 anos da dona Emília e tal. E eu corri com as entrevistas, corri para escrever, corri para fazer toda a parte como é que fala? De edição do trabalho, aquela coisa toda. Revisão, tudo. Revisão. Tinham 2 amigos que trabalhavam comigo na época, na supervisão, a Ângela e o Marco Martiliano, que eu escrevia, fazia a revisão inicial, eles olhavam, também apresentavam às vezes uma vírgula aqui, um S ali, e eu corri para o livro ficar pronto. Mas aí passou o aniversário e a Nina não tocou mais no assunto, e a nossa amizade continuou do mesmo jeito, e tudo foi rolando, e o livro ficou lá, encostadinho. Ficou adormecido. E no início da pandemia, a Nina me procurou novamente. A gente sempre se falando, mas teve um dia específico que ela me ligou no início da pandemia. Falou: Marilda, eu não posso deixar coisas inconclusas na minha vida. Eu tenho coisas que eu comecei na minha vida e não terminei. Uma delas é o livro. E a mãe dela já havia falecido. E nesse meio tempo. Sim. E aí nós retomamos o projeto do livro, aí acrescentando as fotos, aí como homenagear a família inteira, porque é linda, né? Uma família, são 4 filhos, com muitos netos, bisnetos, tataranetos. Teve uma tataraneta que nasceu com o livro já
já na gráfica. Aí eu liguei para a editora, falei, olha, acabou de nascer mais uma... Você tem como me mandar a foto? Tenho, então... Encaixa aqui no livro. Tá um adendo no final, sabe? Então, acabou sendo uma coisa muito viva, muito viva. E assim, Márcio, eu não sei... As pessoas viram isso com bons olhos. Eu não sei como, por exemplo, você verá, outras pessoas verão. Porque eu fiz as entrevistas com a dona Emília, e aí o nosso tempo acabou ali, na última entrevista que eu fiz com ela. Não que ela tenha falecido, mas a nossa vida... Ela foi para Portugal, eu tive um momento muito difícil na prefeitura, não quero nem lembrar dessa fase, aquele processo dos 12, lembra? Sim. Aquela coisa foi um momento muito tumultuado da minha vida. Eu era presidente do Rotary Clube de Cubatão. As nossas vidas, entendeu? Ficaram realmente assim... Houve um afastamento. Houve um afastamento ali. E aí eu falei, poxa, Nina, mas o livro vai ficar muito pouco, né? Muito pouca informação só com a nossa conversa, embora ela tenha falado da vida dela inteira. Eu havia passado 25 dias com ela na casa dela em Portugal. E com a mania de escrever, eu tinha tudo escrito. Tudo anotado. De como era a Dona Emília em Portugal, ao lado da família, ao lado das pessoas que ela gostava e tal. Eu falei, Nina, e se a gente colocasse, né? Todo esse pedaço dentro do livro, incorporado, que é a história da mesma pessoa. E foi isso que a gente fez. E então, tem gente que fala assim, Mário, parece mais uma declaração de amor a Portugal. Eu falei, mas é uma declaração de amor a Portugal. Eu acho que vai mais além disso, marido. É um relato que geralmente a gente observa as pessoas, os portugueses aqui. E a gente acaba não fazendo análise de que deixaram uma família lá, deixaram pessoas queridas, uma vida, a história amores. Dela é linda, é uma decisão de atravessar um oceano. Uma memória invejável, um humor incrível, uma serenidade, uma coisa assim. Márcio, olha, eu fico arrepiada quando eu lembro assim, todas as pessoas que têm tido a oportunidade de ler o livro, elas dizem assim, se conheceram a Dona Emília, eles falam assim, gente, parece que a Dona Emília falando, os netos dizem, parece que é a avó falando. Nossa, é igualzinho, o jeito que a Dona Emília fala, porque eu tive esse cuidado. Não essa percepção. De me colocar. Era ela falando, ela dizendo. Ser o canal, né? Entre aspas, né? Canal. As aspas da Dona Emília. E quem não a conheceu, dizem assim, caramba, eu queria ter conhecido a Dona Emília. Você imagina uma pessoa que hoje, é lógico, hoje a gente tem o WhatsApp, tem câmeras, tem tudo. Hoje a comunicação é muito fácil. Uhum. A gente vai de um lado ao outro do mundo com um simples clique. Mas isso é há pouco tempo. É verdade. Na época de Dona Emília, quando ela decidiu, era o vapor, era chegar aqui, levava-se muito mais tempo, retornar era muito mais difícil. Viajar de navio era algo que, ao mesmo tempo, era um sonho, era algo que colocava distância entre as pessoas queridas. Ela relata a viagem dela no navio, Márcio, é encantadora. Então, você imagina a emoção desta pessoa retornando ao seu país de origem, lógico, com amor no Brasil, e retornando e reencontrando Portugal. Ela tem uma moradia, né? Lá em Caranguejeira, o nome eu ria, eu dizia assim, eu vou sair do Casqueiro para ir até Caranguejeira, eu achava divertido falar isso. Mas é assim, a Rua da Paz, é o nome da rua, Rua da Paz, uma coisa deliciosa, uma aldeia. E esses 25 dias estão relatados aqui? Estão todos aí. Tudo que a gente fez em Portugal, tudo que eu fiz na casa dela, como é a Dona Emília na casa dela em Portugal, como é a relação com a família, que virou assim, nossa, pessoas que... É exatamente o que está aí. Mas, assim, é que a memória da Dona Emília era uma coisa tão, assim, especial, porque você vê, a minha entrevista com ela foi aos 89 anos. Nossa. Ela cantou músicas de infância, ela relatou brincadeiras de infância, de adolescência, detalhes do casamento dela que nem a família sabia. Então, muito gostoso. E tem muito a ver com a cidade de Cubatão, né? Tudo a ver, a história, depois que ela chega em Cubatão. Quer dizer, é uma vida toda cubatense. A trajetória de vida da família dela é junto com a história de Cubatão. E ela relata com uma clareza, Márcio, com uma clareza, assim, a parte cronológica. Você sabe que tem um dado que eu vou dar o spoiler aí, né? Porque está no livro, mas eu vou falar porque isso me conforta muito.
Depois que o livro estava pronto e digitado, a Nina deu para ela ler. Ela leu o livro. Ela leu. E eu tenho a imagem dela sentadinha assim na cama, rindo, com o livro na mão, rindo, com digitado, né? Digitado ali já. E isso é como se ela dissesse assim, ó, tudo bem, pode Tá autorizado. Tá autorizado. Tá fiel. E isso foi um privilégio, você entendeu? Porque é uma responsabilidade grande. Marilda, muitas pessoas têm a percepção de registrar, mas relatos, eles têm muita emoção. A emoção de quem o faz e a percepção de quem o escreve, né? Isso é primordial, é exímio. Se você não tivesse a sensibilidade, não teria feito a obra. A obra não teria alcançado essa questão de que o neto reconhece a avó na fala, no jeito. Isso parabéns para você, que Obrigada. Isso é um atributo seu. As pessoas falam de escrever, né? E é isso, percepção de emoção é algo espetacular. É quase que uma psicografia. Você percebe, as pessoas percebem a emoção e retratar isso, ser fiel a isso. E não tem como não se emocionar, né, ouvindo esses relatos. É muito gostoso. Nossa, eu li tanta coisa. E a Nina, quando recebe também alguma coisa, né, de um parente, ela faz questão de me passar. Marilda, escuta isso aqui, olha, já chorei. Ela fala, já chorei. E tem uma coisa muito bacana, sabe, Márcio? Porque esse livro, ele foi registrado na Biblioteca Nacional, é um livro cadastrado, né, como uma obra e tal, não está à venda, não é comercializado. Não é comercializado, foi uma decisão pessoal da Nina, da família, e é interessante, aí ela fala assim, quando precisar mais a gente manda fazer mais, depois se precisar, porque é muita gente querendo ler, né? Mas tem uma coisa bacana que a Nina fala, que daqui a 200 anos, alguém da família quer conhecer a sua história, está aí, entendeu? Porque o livro está lá, ele passou Marilda, a ser uma coisa... me veio esse questionamento agora. A gente sempre leu, né, os clássicos da literatura dentro da condição curricular. Muitas vezes eu me sinto que a necessidade de livros como este dentro da base curricular municipal. É verdade. Dentro de uma condição para os alunos lerem e entenderem a história da sua cidade. É verdade. Tem você que está escrevendo, Fábio, filho do Arlindo, também está escrevendo. Então, por que não esses livros fazerem parte? Não precisamos retirar os clássicos. Podemos incluir os nossos. Incluir, né? É interessante. Que é uma forma das pessoas lerem. Identidade, a gente busca muito identidade. Você tem essa identidade com Cubatão, com Portugal, e a Dona Emília tinha essa identidade, e isso está registrado aqui. E o que nós pedimos tanto é que essa cidade mantenha a sua identidade, né? Acolha, como sempre acolheu, e mantenha essa identidade. E as crianças precisam ter acesso a isso, os jovens precisam ter acesso a isso. Já pensou, você lê um livro como esse e encontra escritor no supermercado junto com você, gostoso, né? na feira, na praça com você, no trânsito, num lugar. Olha, eu conheço a escritora, quer dizer, é algo tão próximo, porque tão os escritores, eles, de uma forma ou de outra, eles passam a ser ídolos da gente, não tem como, né? Sim. Eles, nossa, a gente imaginar... Márcio, eu coloquei esse texto do Saramago no livro. Sim. Que eu achei que tinha tudo a ver com a Dona Emília, a carta para minha avó, português, Prêmio Nobel de Literatura. E a minha preocupação, eu falei, meu Deus, sou muito atrevida, como é que eu vou pôr um Saramago num livro que eu estou assinando? Eu entrei em contato com a Fundação Saramago, eu mandei e-mail, eu mandei não sei o que e tal, até que o editor do livro falou assim, Marilda, esse texto foi publicado no jornal e eu tinha essa informação. Ele falou, ele é público. Ele é de domínio público, fica tranquila. Mas a minha preocupação, porque pela admiração pelo Saramago, entendeu? Eu dizia, meu Deus, já pensou? A Marilda... Lógico que jamais iriam se negar a autorizar um trecho desse num livro. Ainda mais por ser de domínio público já. Então, mas é respeito, respeito com o autor. A gente fica, né? Essa coisa do autor, a gente tem realmente essa admiração, essa coisa. Foi um start agora para a Marilda, escritora? Olha, eu tenho sido cobrada. Começaram as cobranças. Já me deram ideias, porque falam assim para mim. Eu tenho amigos que dizem assim, Marilda, a tua história, tua vida é um livro, não é, Marilda? Porque eu tenho tanta história, Márcio, tanta coisa que já aconteceu na minha vida. Que assim, as pessoas normalmente, elas tiveram uma formação, um emprego, uma vida, né?
A minha vida não, minha vida tem um monte de formação, trabalhei em diversos lugares, a minha vida... Não foi aquela vida de uma forma comum, né? Tem sempre... E fatos, cada vez que eu faço alguma coisa, acontecem fatos, e eu gosto, né, de registrar, eu gosto de falar... Isso. Eu tenho amigos que dizem, nossa, mas você tinha que fazer o livro dos causos, os causos da Marilda, né? Os causos da Marilda. Mas eu não sei, quem sabe? Quem sabe também uma homenagem ao Arlindo, você escrevendo os causos, e por que não escrever alguns causos também? Causos, né? Porque até numa entrevista com o Arlindo aqui, eu comentando com ele, e eu falando, Arlindo, como é que ele falou? Mas muitas coisas a gente vê, né? Outras coisas relatam pra gente, a gente coloca ali. E eu falei, o 3, né? Ele falou, o 3... Já estão pensando aí em montar o 3. Está pronto, né? Não, eu conversei com o Fábio falou, Márcio, meu pai falou muito do 3, mas até agora eu não encontrei nada do 3, ele não achou? Eu achei que a família ele falou, devia estar tudo na cabeça dele. Não encontrei nada ainda. Eu falei, bom, Fábio, agora fica, né, essa necessidade nossa dessa continuidade, né, dos causos, né? E você me falando dessa questão dos causos, tá aí uma condição que meus também. Causos são meus, mas a minha vida. Meus amigos falam, Marilda, eu nunca vi. Às vezes eu estou conversando assim numa roda de amigos, né? Alguém fala alguma coisa, eu digo assim, olha, eu vou contar. Olha, vocês sabem que eu vou falar, então vai demorar um pouco, né? Porque o meu tem história, tudo meu tem história, tem começo, meio e fim. Você sempre se imaginou escrevendo ou você achou atrevimento? É muito atrevimento para mim. Não, eu sempre gostei de escrever, nunca me imaginei publicar um livro, esse privilégio que eu tive. Mas você sabe que eu tinha uma professora, olha como é engraçado isso, no colegial, a dona Leda, era professora de língua portuguesa. Ela foi a única pessoa na minha vida que um dia chegou para mim e falou assim, vá estudar letras, você tem que escrever. Você tem muita facilidade. Eu adorava fazer resenha de livros, né? Sim. Aquelas coisas que antigamente a gente escrevia muito, né? Nas aulas de português e literatura. E engraçado, eu fiquei com isso. A dona Leda, a professora Leda, do Afonso Schmidt, falando para mim. Olha que interessante, né? Como é que você observa? Lógico, nós estamos na transição da tecnologia, né? Nós começamos há pouco tempo, o fax era algo, né, espetacular. Eu do primeiro fax que eu vi, Márcio. Era espetacular o fax, era algo, né? E aí depois do fax, aí a coisa, e-mail, computador, e hoje a gente está numa era digital. E a língua portuguesa, ela vem sofrendo os contrastes com essa área, né? Que triste, né? Como conviver com isso, Marilda? Como entender essa nova forma de lidar sem perder a beleza da língua portuguesa? É difícil, né, essa complexidade que traz a beleza. É um desafio, porque a tecnologia, ela exige a agilidade e a rapidez, né? E agilidade e rapidez nunca vai ser perfeição, nunca vai ser, não é? O instantâneo, eu percebo, né? instantâneo, sabe? A mensagem sempre é rápida, a mensagem sempre é... E então a língua está sofrendo demais. As pessoas estão impacientes, estão muito aceleradas, Marilda? As pessoas estão buscando muito rápido as coisas? Porque a gente observa o WhatsApp, né, que é o meio de comunicação, ao menos entre os brasileiros, o mais utilizado. O WhatsApp agora criou até aceleração de áudio. Ou seja, as pessoas estão sem paciência para ouvir. Tão brava quando eu escuto aquele... Eu falo, gente... A aceleração de áudio, ou seja, estamos perdendo tempo ouvindo? Ouvir tem que ser mais rápido agora? Interessante essa tua fala, mas é bem por aí mesmo. Quer dizer, a paciência... A Maria Clara, ela absorve muito mais livros do que eu. Ela é uma devoradora, a leitora nata, assídua, devoradora de livros, né? Então ela é uma boa escritora, porque só escreve bem quem lê. Quem lê. E a gente sempre fala isso, para poder falar bem, para poder escrever bem, você tem que ler. É a melhor forma, você não precisa aprender. Se você quer melhorar o seu vocabulário, leia. É uma prática. É a prática. E o que a gente observa é que a leitura, embora a internet tenha colocado mais essa condição, mas os textos estão cada vez menores, cada vez, eu não vou dizer nem mais objetivos,
são mais contidos. Eles têm apenas uma condição. Se você quiser saber algo mais, você vai ter que buscar. Você vai ter que buscar. Você vai ter que buscar. Então é muito superficial, muito raso. Né? E isso me preocupa, quão raso está ficando o ser humano. Mas quando a gente se depara com uma obra assim, a gente percebe que as coisas também tem esperança, tem um outro lado. Porque escrever sobre pessoas, sobre aquilo que é a realidade, sobre vida, sobre histórias que empolgam, que mostram, né, que é possível vencer, que é possível conquistar e ter futuro. A gente imagina sempre, está tão distante, não, está tão perto, né? Está tão pertinho. Está tão perto. Então, o lançamento do livro, ele ocorreu de uma forma diferenciada. Diferente, foi uma coisa bem familiar mesmo, porque é a história da família, né? A história da Emília é a história da família Faria. Então, mas você acredita que essa obra, vocês vão conseguir mantê-la muito tempo nessa, porque isso vai acabar ganhando uma formatação, uma condição, e tudo que é obra literária acaba sendo abraçada pelo público. Acaba se tornando de domínio público. Então. Ela já é, né? De domínio público. E é assim, Márcio, eu fiz uma primeira relação de amigos, né? Eu ainda não consegui distribuir para minha relação de amigos. Eu ainda não consegui. Acho que eu tinha 4 caixas de livros, eu distribuí acho que 1,5 até agora. E assim, é difícil, porque a gente tem tantas pessoas que fizeram parte da nossa história de vida, né? E que você quer compartilhar esse teu momento. Alguns eu já mandei pelo correio. Mas assim, como é um livro que é engraçado que as pessoas perguntam, aonde está vendendo? Onde que eu compro? Onde que está comprando? Então é engraçado, eu digo, não está à venda. Mas ele é uma realidade, ele está aí. Isso o torna ainda mais exclusivo, mais concorrido. Marilda. É muito gostoso. E qual a segunda etapa agora? Qual o próximo? Já está no forno? Já tem algo feito? Não, Márcio, olha, aquela viagem da Colômbia, ela é tão cheia de história dentro da história que ela merecia, tá? Porque a ideia inicial era que ele seria um livro. Já naquela viagem inicial. Com a Nina, vamos fazer um livro dela? Vamos fazer um livro dela. Mas aí ficou. O livro ficou e não saiu. Mas eu não sei, eu já pensei em recuperar esse da Colômbia, já pensei em começar, a ideia da própria Anice Lopes, tá? Sim. Ela que falou, Marilda, porque ela escutou eu contar um relato de um momento lá da minha vida. Marilda, você tem que começar por isso no papel, você tem que escrever isso. Eu falei, bom, ela fala do meu jeito de contar. Eu tive o privilégio de entrevistar o seu pai, o Mário Canelas, e ele me contou histórias, né, de quando a Câmara ainda era na Rua São Paulo, né, histórias de Cubatão. Verdade. E aí eu te pergunto, nasce um livro dessa história do seu Canelas? Não, você sabe, Márcio, que a história dele foi muito contada pelo Rolando Roeblin, nos jornais do Rolando. Ele escrevia para o jornal do Rolando, não sei se você lembra. Sim. Ele contava lá os casos, né, que aconteceram e tal. E na realidade é interessante isso. Eu nunca tive esse desejo de sentar e contar a história dele, porque eu acho que a história dele foi contada por ele. Eu tenho uma das várias passagens com o seu Mário. Tínhamos a festa alemã, né? Nossa, a festa alemã do Rotary. Do Rotary. E uma vez nós estávamos ali no centro esportivo, agora o Romeirão, e a fila com as pessoas com a caneca para tomar o chopp. Né? E o seu Mário com a caneca número 06. Que é a sexta festa alemã. E eu, com liberdade com ele, falei, seu Mário, quer dizer que a 6 tem preferência na fila? Ele falou, tem. A 6 tem preferência na fila, não pega a fila. E eu tenho a caneca 01. E eu falei, e a 01? Ele olhou para mim, olhou para a caneca, não, essa vai direto, filho. Essa... Falei, então a 01 falou, tem. Aí começamos a conversar sobre como começou. 25 anos de festa alemã. 25 anos de festa alemã. Eu participei de todas. E ele que trouxe essa festa para cá. E aí você vê a história, por isso que eu falo, é uma história riquíssima. Sem né? dúvida. Nós perdemos essa festa, não sei, agora com o Covid, com essa condição, tudo muda, né? Tudo ficou muito difícil, porque a nossa festa, ela só cabia no centro esportivo. Era o único local que a cidade tinha, porque nós não temos, né, um centro de convenções, falta tudo aqui, né? Sim.
E aí o centro esportivo era o único local em que a festa cabia. Pela quantidade, vinha gente de São Paulo, vinha gente de São Bernardo, vinha gente todo, né? Era uma festa assim. Acontece que o centro esportivo, cada vez mais, ele passou a ter problemas de manutenção. Estruturação. Então, cada vez que a gente ia fazer a festa, a gente tinha que arrumar telhado, arrumar banheiro, encanamento, e a questão da energia elétrica começou a ficar cada vez mais inviável, sabe? E a festa era anual, né? Todo ano tinha festa. Cada vez mais inviável. Esperança de se retomar essa festa alemã, Maria? A gente tem. O Toninho, né? Nosso querido Toninho da Perfecta, que era sempre o coordenador da festa, o organizador mesmo, o cara de fazer toda a infraestrutura, os contatos com as empresas, as compras. Faz parte da história da cidade. Essa faz. Faz parte da história da cidade. Marilda, nós estamos nesse bate-papo agradabilíssimo, estamos chegando ao finalzinho já. Né? Lógico, o livro, sem dúvida, você já contou de como ele é, né? E desperta ainda mais curiosidade para ler, né? Para estar acompanhando a história da dona Emília, e com certeza uma homenagem que a família fez a ela, né? E a ela contando essa história, nos dando a condição de conhecer um pouco mais desse imigrante português. Né? Com certeza a história de muitas Emílias, né? História de muitas Emílias. É uma história, uma parte da história de Cubatão, né? E eu falo que é uma declaração de amor a Portugal, não tem como. Que é um país encantador. Sem dúvida. Suas considerações, Marilda? Olha, feliz de ter estado aqui com você, com a sua filha, viu? Esqueci o nome dela. Maria Clara. Maria Clara, parabéns pelo teu trabalho, por toda a tua trajetória, estou muito feliz de saber. E assim, as pessoas que tiverem oportunidade de ler, eu falo assim, empresta para o outro ler também. Que é um livro de fácil leitura e assim, como não tem, né, uma edição de tantos livros assim que vai atender ao desejo de todo mundo, eu falo assim, leia, empreste para o seu amigo, empreste para o outro amigo. Né? Compartilhe. Compartilhe a leitura. Eu acho que vocês vão gostar. Eu tenho certeza, porque a Emília é apaixonante. Ela é apaixonante. A escrita tem esse poder também. É verdade. De tornar aquilo que já é apaixonante mais apaixonante. Mais, né? Mas é que ela é. Agradecendo a você, Marilda, por estar aqui conosco. É um prazer, e vai voltar aqui mais vezes para a gente falar sobre livros, sobre educação, sobre as histórias de Cubatão, sem dúvida. Será um prazer, Márcio. E assim, chegamos ao final de mais esse programa, agradecendo sempre a sua audiência, agradecendo Maria Clara nos controles eletrônicos, desejando um excelente final de noite, se você está assistindo à noite. Se você está assistindo pela manhã, aproveite o seu dia. Se está à tarde, atenção, guerreiro, metade do dia já foi, capacidade para outra metade você tem de sobra. Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.